Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Muito bem, começamos agora no capítulo 3 de Colossenses. E ele já dá uma notícia muito boa, logo no primeiro versículo. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então essa é a posição agora, né? Alguém pode falar assim, mas como? Eu tô vivo, não morri ainda, como é que eu já ressuscitei? Questão posicional é uma coisa, né? Circunstancial é outra. Então a nossa posição é de mortos, porque ele vai falar isso no versículo 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E agora já ressuscitamos com Cristo. Uma nova posição. Então ele nos exorta aqui a pensarmos nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quando a gente vê um político, por exemplo, é muito comum isso em política, né? Você vê o político, ele é desesperado para ganhar uma eleição, depois para subir de cargo também, para alguma coisa nova. E você começa a pensar, mas espera aí, o cara às vezes está velho, já está idoso, e está lutando para conseguir algum cargo, vencer alguma eleição. Por que tudo isso? Por que todo esse esforço? A razão é muito simples. Ele não tem outra esperança a não ser aqui na Terra. Então ele tem que dar tudo de si para conseguir as coisas no tempo que resta. Está acabando o tempo dele, o relógio está batendo, e ele sabe que não vai ter mais tempo depois. Então ele tem que conquistar tudo aqui, nesta vida. Agora, o cristão, ele já está morto para esta vida, né? Posicionalmente falando, ele já morreu. Agora ele tem uma outra perspectiva de vida, que é a vida eterna. Aqui na Terra não tem mais nada para ele pensar, porque ele tem que pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra. Versículo 2: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós temos uma vida agora, uma vida nova, uma vida perfeita. É claro que ainda andamos arrastando um corpo de carne que ainda não foi restaurado, não foi ressuscitado, não foi transformado, e isso às vezes nos desanima, porque nós queremos fazer aquilo que agrada a Deus e acabamos caindo naquilo que agrada a carne. Mas por isso que tem essas exortações. Se tivesse tudo 100%, nós nem precisaríamos desse capítulo aqui. Mas como nós nos esquecemos da nossa atual posição, que é ressuscitado com Cristo, nós precisamos ser exortados o tempo todo. Porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso aqui fala da vinda de Cristo. Primeiro ele virá buscar a sua igreja, buscar os que são seus, os que estiverem vivos, os que já morreram serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão transformados. E depois, ele virá ao mundo para julgar o mundo, julgar as nações. E adivinha quem vem com ele? Nós viremos com ele. Nós desceremos daí do céu com os corpos já ressuscitados para juntamente com ele, aqui na terra, julgar as nações, ou melhor dizendo, sobre a terra, né? Porque nós não vamos colocar os pés nessa terra mais. Nós já andamos muito aqui. Ninguém vai sentir saudades dessa terra. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Aí ele dá umas exortações práticas. Mortificai
No versículo 3, ele falou que nós já estamos mortos. No versículo 5, ele fala para nós mortificarmos. O que significa mortificar? Colocar em estado de morte. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, tudo isso ele fala para que nós possamos viver uma vida agora consistente com essa nova vida, com essa nova natureza que nós temos agora em Cristo. No versículo 7, depois de falar pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ele fala, nas quais coisas, em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, tudo mudou. Despojai-vos também de tudo. E aí ele dá uma lista das coisas que nós temos que deixar para trás. A ira, a cólera, a malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Pensa quando a mãe ficava brava porque você acabou de tomar banho e vai voltar a brincar na terra de novo. É basicamente isso que ele está dizendo aqui. Nós agora já temos uma nova natureza que é celestial, temos uma nova vida, por isso nós temos que cuidar agora de agir em conformidade com essa nova vida. Não mais continuarmos grudados à antiga vida, a vida de antes. É interessante porque nós podemos às vezes sentir saudade, né, da vida da incredulidade, mas isso é porque nós não paramos para pensar no tamanho do privilégio que nós temos. Pensa assim, aquele que está buscando nesta vida a realização, ele às vezes chega no final da sua vida não realizado, não é? Não conseguiu tudo o que queria, não enriqueceu. Que triste fim, que triste fim. Mas o cristão, ele já começa com um lugar na glória em Cristo. Então não tem como não dar certo a vida dele. Por mais que ele viva aqui em pobreza, em enfermidade, em dificuldade, ele já sabe que ele tem em glória. Tem um lugar lá, que é nesse lugar que nós somos exortados a buscarmos as coisas que são de cima e não as que são da terra. As que são da terra nós já temos que lidar com elas todos os dias, né? Mas aqui ele diz para nós reconhecermos a nossa morte quando morremos com Cristo, e reconhecermos a nossa ressurreição agora, posicionalmente falando, claro, quando fomos ressuscitados com Cristo. Ele dá algumas coisas aqui no versículo 5, das coisas que a nossa velha carne gosta de se ocupar com elas. A prostituição. Então, um cristão não deveria nem passar pela cabeça de se prostituir. A impureza, também a mesma coisa, né? A impureza, a mesma coisa. A afeição desordenada. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão perdidamente apaixonadas. Então a pessoa escreve e fala, ele me largou, ou ela me largou, né? Eu não sei o que eu faço, tal. Isso é afeição desordenada. É uma afeição extremada. A vil concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo extremado, um desejo extremo por alguma coisa. A avareza, o amor ao dinheiro. Muitos cristãos vivem para ganhar dinheiro e não sabem que a qualquer momento o coração para de bater
E vai deixar para quem, né? Como fala naquela passagem do Evangelho, do homem que tinha seus celeiros, ele constrói novos celeiros, e aí o Senhor fala para ele, né? Louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado, para quem será? Volta e meia morre aí um milionário, e as notícias vêm lá da morte do milionário e tal. Aí passa um mês, dois, começam a ver as notícias das brigas dos herdeiros, né? Daí começa, era todo mundo amigo, era todo mundo família, todo mundo se amava muito, festas de final de ano, estavam todos juntos e tal. Morreu o patriarca, morreu o dono da bola, aí começa o pega, né? Aí descobrem que ele não deixou herança para um, não deixou para outro, aí começa a confusão. Então, a avareza é idolatria, a avareza. Amor ao dinheiro é a mesma coisa que você adorar um ídolo. O dinheiro é mamon, é o ídolo. Eu me lembro que eu trabalhei num banco e tinha um colega que contou que o tio dele era um investidor, né, desses caras que investem na bolsa, trabalhava com isso direto. E ele contou que no dia que ele estava morrendo, o tio dele estava já na cama, já nos últimos momentos, né, não tinha mais o que fazer. Ele estava preocupado com as ações. Ele queria saber a cotação das ações dele. Ele não ia passar naquele dia e estava preocupado, querendo saber a cotação das ações. Percebe que não ia ter ações para o lugar onde ele ia. Não ia ter nada, não ia ter dividendos, nada. Então é uma loucura quando nós paramos para pensar friamente na idiotice, né? Que é vivermos em função de dinheiro, em função de uma profissão, em função do sucesso aqui nesta vida. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi, e acho que era uma artista, uma atriz, e ela contando que encontrou com o Jô Soares em Paris, porque ele ficava sempre lá, acho que tem um apartamento lá, né? E ela contou uma coisa que o Jô Soares falou para ela, que ele não gostava, o que ele não gostava de Paris é que lá ninguém parava na rua para pedir autógrafo, ninguém parava na rua para cumprimentá-lo. Lá ele era uma pessoa desconhecida. E isso fazia falta para ele. Ele sentia falta de todos os fãs, né, que no Brasil todo mundo parava ele na rua e queria tirar foto e tal, e lá não tinha isso, ele sentia falta. Ele sentia falta dos aplausos, ele sentia falta das pessoas admirando ele. E isso acaba. Tudo isso acaba. Quantos que nós vemos que eram celebridades até ontem e de repente já estão esquecidos? Ninguém mais lembra deles. Eu não sei se foi aqui que eu comentei, que eu li no Twitter, um cara falando que perguntou pro filho dele, ou pro sobrinho dele, se não gostava de Chico Buarque. Aí o sobrinho falou que não sabia quem era. Olha só, sobrinho adolescente. Não sabia quem era. Era outra geração. Ela apaga da memória aqueles que foram, uma época, celebridades, foram ídolos, né, da juventude. Eu sou do tempo ainda que eu assistia Jovem Guarda. Então, todos aqueles artistas, a maioria já morreu, né? A maioria já foi embora. E a geração seguinte nem sabe que existiu aquilo. Então, a avareza que é a idolatria. E depois ele fala, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que vivem em função da prostituição, em função das impurezas sexuais, da afeição desordenada, da vil concupiscência e da avareza, que é a idolatria. Isso tem consequências. É o que fala o versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência. Aí no versículo 7, Paulo vai lembrar os colossenses de que antes de se converterem, eles se deixavam levar por essas coisas, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Eu acho que todo mundo aqui tem uma história, né? Todos aqui têm uma história de um tempo em que essas coisas eram normais, eram acalentadas, mas que hoje você olha para trás e fala assim, o que eu estava fazendo? Por que eu estava metido naquilo, né? O que era aquilo? Não era nada. Tudo isso desaparece, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, no versículo 8, despojai-vos. Despojar é como que você tirar a roupa. Você estava com uma roupa suja, você tira a roupa suja. Despojai-vos também de tudo. Da ira, o que é a ira? É a raiva. A raiva. Quantas vezes nós ficamos com raiva de alguma coisa e depois, quando nós vamos analisar, não valeu a pena. E da cólera. A cólera é quando a raiva atinge um ponto de partir para o tapa, né? A cólera. Malícia. A malícia é geralmente no sentido de você pensar mal de alguém ou tentar arruinar a reputação de alguém com mentiras, com fofocas, com qualquer coisa que vai prejudicar a outra pessoa. Maledicência também é a mesma coisa, né? Tem a ver com falar mal dos outros. Tem gente que adora falar mal dos outros, né? Fofoqueiro. Como é horrível fofoca. Tem gente que não vive sem. Das palavras torpes da vossa boca. O que é isso? Palavrão. Palavrão. Um crente falar palavrão é uma coisa muito estranha. A sua boca agora foi comprada. Pertence a outro. Então ela deveria ser usada para bendizer os homens, não para maldizer. Nós vemos que em tempos de eleição, né, quantos cristãos que usam a boca para falar mal do outro candidato e o outro falar mal desse candidato. Não cabe isso ao cristão. Aliás, tem um versículo que eu gosto muito, Eclesiastes 10, versículo 20. Esse versículo passou a fazer muito mais sentido depois que surgiu o Twitter, que agora chama-se X. Mas o que é o Twitter? Twitter é o piado de um passarinho. Twitter significa isso, piado de um passarinho. Então veja que interessante, versículo 20, Eclesiastes 10, 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Veja se não faz total sentido isso hoje na era do Twitter, né? Não fale mal do rei, não fale mal do rico, porque as aves do céu levariam a sua voz pelo Twitter. Muita gente é processada depois de publicar alguma ofensa no Twitter e em outras redes sociais. A pessoa não sabe, existem leis, né? Então o cara acaba sendo processado pelo que ele disse. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.